Amém, santos? Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João. Versículo de número 1. Capítulo 1, verso 1. Amanhã já está o verso de número 3. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, esse é o nosso texto introdutório para o nosso estudo que estaremos a começar hoje. Na verdade, é um estudo exaustivo, que de certa maneira vai demandar um pouquinho mais de tempo da nossa parte. Então, com base nisso, achamos por bem separarmos esse estudo em duas partes. Então, hoje estaremos a apresentar algumas introduções relativamente ao ensino bíblico sobre Cristo. Ou seja, estaremos hoje a introduzir uma doutrina fundamental, uma doutrina complexa, uma doutrina, ao mesmo tempo que ela seja essencial para a fé cristã, também vem a ser um ensino muito complexo, principalmente quando o assunto é as duas naturezas de Cristo, ou então a doutrina da união hipostática. Então, boa parte dos hereges que surgiram nos primeiros séculos da igreja tiveram um grande problema com esse ensino. E se os irmãos forem a ver, na verdade eu fui pesquisando ao decorrer das minhas pesquisas, do meu estudo em torno desse mesmo assunto, há pouca produção no ponto de vista tanto de ensinos em certas igrejas, como no ponto de vista de literatura, principalmente na língua portuguesa, em torno disso. Também pude até pesquisar um pouco nos arquivos, né, dos nossos irmãos, que tem escrito excelente livro, mas até o momento ele não escreveu nenhum livro sobre Cristo. Ou seja, temos muitos escritores angolanos que têm feito produção teológica boa, também muito nobre, mas há poucos livros, há poucas biografias que tratam única e exclusivamente sobre Cristo Jesus. Assim também, amados irmãos, que existe em nosso contexto pouquíssima literatura ou pouquíssimas obras em torno mesmo do assunto voltado à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, com base nisso, estaremos a introduzir esse ensino extremamente central, apresentar aos irmãos os elementos centrais, os elementos cruciais desta mesma doutrina. Há muita gente que talvez já ouviu dizer sobre cristologia. O que vem a ser então cristologia? De maneira assim muito simples, né? O conceito básico elementar sobre cristologia é o ensino bíblico, teológico ou então sistemático, aborda sobre a natureza de Cristo, sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Então é um ensino muito exaustivo, em que nós vamos aprender aquilo que são os atributos de Cristo, a natureza de Cristo, os nomes de Cristo e também aquilo que são o triplo ofício de Cristo. A Bíblia mostra com muita clareza que Jesus Cristo, Deus lhe consagrou, né? Deus lhe ungiu. Por isso que a palavra Cristo significa ungido. Lhe foi dado autoridade para exercer certos ofícios. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia apresenta com muita clareza que Cristo Jesus, verdadeiramente, Ele é 100% Deus e 100% homem. Esse é um dos assuntos mais espinhosos quando eu estava fazendo a minha leitura, que até também há coisas que é mesmo mistério, como dizem os teólogos clássicos, e eu vi que não é bom trabalhar esse assunto sem mesmo consultarmos o que os nossos irmãos do passado disseram em torno dessa questão. E muita gente tem cometido graves heresias. A boa parte das grandes seitas atuais, eles erraram gravemente contra esta doutrina. Por exemplo, quando os irmãos vão ver o pessoal, né, os adventistas do sétimo dia,
um dos grandes problemas que eles enfrentam em sua doutrina é a negação da cristologia bíblica ensinada por Cristo. Assim também os testemunhas de Jeová, por usarem um certo tipo de raciocínio antibíblico, também eles erraram gravemente contra este ensino. Então nós não estaremos a seguir o caminho dos hereges, mas estaremos a seguir o caminho da Bíblia, o caminho da ortodoxia, para procurarmos esclarecer a igreja. Então, sobre que este Jesus que nós muito falamos, que é esse Jesus que constantemente nós terminamos as nossas orações dizendo a Deus, em nome de Jesus. Quem é esse Cristo então? Muito citado, muito aclamado por todo mundo, alguém respeitado por todos, tanto por cristão como por não cristão. Não existe na face da terra um nome mais conhecido do que o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, nós precisamos essencialmente, amados irmãos, entender então quem é esse Cristo. Antes mesmo de nós apresentarmos aqui alguns conceitos ou desenvolver aquilo que eu nos ensino em torno dessa mesma tese, eu queria ler aquilo que é o conceito ou a observação, tanto da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, que é muito semelhante aos primeiros artigos, com a Confissão de Fé do Westminster. Diga-se de passagem que é um dos maiores documentos já produzido pela Igreja de Cristo ao decorrer desse todo o percurso histórico. É uma sistematização, um resumo do Concílio de Niceia, Calcedônia, dos grandes concílios da história do cristianismo. Ele conseguiu sintetizar, resumir, portanto, essas grandes doutrinas nesses documentos. Então, já Londres, os nossos irmãos do século XVII, eles também apresentaram de forma muito clara e muito precisa aquilo que é o resumo da doutrina cristã nessa mesma declaração de fé que foi elaborada em Londres nos anos de 1689. Ele diz assim no artigo 1º: aprove ao Pai em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, de acordo com o pacto feito entre ambos, para ser o mediador entre Deus e o homem, e ainda para ser profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu ao seu Filho um povo para ser a sua semente e para ser por ele no tempo redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Ele continua na secção número 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual àquele que fez o mundo. Ele sustenta e governa todas as coisas que fez. Quando a plenitude do tempo chegou, tomou sobre si a natureza humana com todas as propriedades essenciais e debilidades comuns, ainda que sem pecado. O Filho de Deus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, havendo aquele descido sobre esta e tendo envolvido com a sua sombra o poder do Altíssimo. E assim, ele nasceu de uma mulher da tribo de Judá, da semente de Abraão e de Davi, de acordo com as Escrituras, a fim de que duas naturezas completas, perfeitas e distintas estivessem inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Só esse parágrafo é extremamente espinhoso, irmão. Como entender um parágrafo tão denso como esse? De acordo com a Escritura, a fim de que duas naturezas completas, perfeitas e distintas estivessem inseparavelmente unidas em uma pessoa, que é em Cristo, sem mudança, mistura ou confusão. Tal pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ainda que um só, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ele continua: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado, ungido como o Espírito Santo acima de toda medida, tendo em si mesmo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agradou ao Pai que toda a plenitude nele habitasse, com a finalidade de que, sendo santo, inocente, imaculado e cheio de graça e verdade, estivesse totalmente preparado para executar o ofício de mediador e fiador. Tal ofício ele não tomou sobre si mesmo, mas foi chamado para desempenhá-lo pelo seu Pai, o qual também depositou todo o poder e juízo em suas mãos e lhe deu o mandamento de executá-lo. Irmãos, eles ainda continuam
É um parágrafo extenso. Esses homens gastaram muitas páginas tratando sobre Cristo. Então, com base para esse nosso estudo, para essa nossa aula, nós nos baseamos essencialmente na teologia sistemática de Louis Berkhof, um notável teólogo do século XX, também na teologia sistemática de Wayne Grudem. Ele aponta com muita clareza aquilo que é a natureza humana de Cristo e aquilo que é a natureza divina. E também nos comentários, as confissões e outros conteúdos existentes. Esse é um daqueles estudos que não dá para nós analisá-lo fora da ortodoxia, fora daquilo que nossos irmãos do passado disseram em torno disso. Mas, à luz, amados irmãos, da palavra do Senhor, nós conseguimos entender com muita clareza. Há muito texto bíblico claro que mostra que Cristo é 100% homem e que Cristo é 100% Deus. Como unir essas duas naturezas numa só pessoa? É aí onde muita gente caiu, onde surgiram graves heresias nos séculos passados. Mas nosso intento, numa primeira instância, não é trabalhar as principais heresias cristológicas, mas procurar apresentar os elementos básicos, a introdução. É importante, irmãos, que nós conheçamos o nosso Salvador, conheçamos aquele a quem nós temos adorado, aquele a quem nós temos dirigido oração. Porque é possível que tu estejas escasso, tu quem é Jesus Cristo? Você talvez não consiga responder de modo bíblico. Porque a resposta de que Jesus Cristo é Filho de Deus, todo mundo sabe o que significa Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Se a Bíblia mostra também que Jesus Cristo é Deus. É importante, amados irmãos, nós entendemos que esse é um ensino tão central, tão importante. Ele é importante porque é por meio desse ensino que existe salvação. Não há salvação, amados irmãos, sem uma compreensão bíblica sobre quem é Jesus Cristo. Tanto que Cristo disse lá em João capítulo 17, que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, a ti somente, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu único Filho, que creiam. Então, se nós não crer em Cristo, de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra sobre quem é Jesus, nós estamos perdidos, meus irmãos. Por isso que esse é um ensino fundamental. As principais perguntas cristológicas, nós devemos ter a capacidade de responder com base na Bíblia. E os versículos, os textos que trabalham esse ensino, devem estar na nossa mente e no nosso coração. Então, amados irmãos, um dos pontos essenciais para nós entendermos esse ensino é o seguinte: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem. É uma só pessoa e assim o será para sempre. O material bíblico que sustenta essa definição é extenso. Analisaremos primeiro a humanidade de Cristo, depois a sua divindade e em seguida trataremos de mostrar como a divindade e a humanidade de Jesus se unem nessa uma pessoa que é Cristo Jesus. Essa é uma das observações feitas pelo nobre Wayne Grudem, em que ele procura mostrar com muita clareza. Ele é muito feliz em ser muito honesto e muito humilde quando aponta para os textos bíblicos naquilo que está claro. Naquilo que está claro na Bíblia, ele mostra com muita precisão bíblica e muita precisão teológica, e que a Bíblia afirma que Jesus é homem. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é um de nós. Só que também a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus. E como unir essas duas? Eu preciso usar os termos de modo muito preciso, porque essa é uma doutrina muito escorregadia. No momento que eu digo como unir essas duas pessoas, já caiu um grande buraco. É um buraco sem fim, é uma heresia gravíssima. Porque no passado houve essa heresia de que em Cristo Jesus havia duas pessoas. Isso é um grave erro, porque a Bíblia mostra que Cristo Jesus é uma única pessoa, que subsiste em duas naturezas, humana e divina. Então eu vou procurar usar esses termos que a ortodoxia tinha apresentado, que mostra com muita clareza esse ensino bíblico claro, que Cristo será eternamente Deus, eternamente homem. Amados irmãos, com base nisso, nós precisamos, portanto, introduzir o nosso ensino, o nosso estudo do começo. Como Cristo, portanto, é 100% homem, numa primeira instância, teremos a trabalhar a humanidade de Cristo. Eu acho que, amados irmãos, esse conhecimento da humanidade de Cristo tem estado muito distante de nós. Nós temos estado tão separados desse ensino. E às vezes tenderemos a pensar que Cristo é um anjo, que Cristo é um ser angelical. E não é. Não existe um texto na Bíblia que mostra que Cristo é um ser angelical. Mas a percepção que às vezes nós temos sobre Jesus, etc, é como se parece mais um anjo divino
um ser 100% anjo e 100% divino. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Cristo é um de nós, é alguém da mesma espécie que a nossa. É um ser humano assim como nós, porém sem pecado. E é isso que nós vamos procurar trabalhar. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra que nós precisamos introduzir com aquilo que é a introdução bíblica relativamente ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para que abrissem comigo o Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo número 1, para nós começar o começo, que é o nascimento virginal de Cristo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 1, o verso 18, amém, já até o verso 20. Quem encontrou para fazer sua leitura? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Então, são vários textos que trabalham sobre a natureza de Cristo. Como o nosso tempo é um pouco curto, depois em casa são os irmãos lerem Lucas, capítulo 2, lá vão encontrar com mais clareza sobre esse mesmo assunto. Ele diz que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que nascerá será chamado Santo, Filho de Deus. Amados irmãos, nesse ponto, relativamente ao nascimento de Cristo, que para nós é algo muito claro, não é uma questão na nossa observação de disputa teológica, mas há um elemento essencial a trabalharmos. Por que Cristo teve que nascer de uma mulher virgem e por que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e não nasceu assim como nós, por exemplo? Cristo não teve um pai humano. José não é o pai biológico ou o pai humano de Cristo Jesus. A resposta é muito simples. Cristo, ele é um ser humano porque ele nasceu. Ele ficou 9 meses, né, no ventre da sua mãe, e a posterior, o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele foi amamentado, foi cuidado, assim como os demais bebês têm sido cuidados. Porém, a exceção, ou seja, a única diferença do nascimento comum e do nascimento de Cristo é que Cristo concebeu sem a ação de um homem, de Adão. Para quê? Os irmãos já sabem. Para se evitar aquilo que é a hereditariedade do pecado. A Bíblia apresenta a doutrina do federalismo, de que todos aqueles que são nascidos de Adão, que possuem o sangue de Adão, essas pessoas nascem com uma natureza, portanto, pecaminosa. A explicação bíblica é essa. Não é segundo a explicação dos católicos, dos papistas, de que Cristo nasceu sem pecado porque Maria Imaculada é sem pecado. Não. De acordo com a Bíblia, nós notamos que Cristo nasce sem pecado porque ele não herdou, portanto, o sangue de um homem, nesse caso de José, que é filho de Adão, que carrega essa culpa do pecado em sua natureza, etc, etc. Cristo foi concebido de modo extraordinário, de modo miraculoso, é um nascimento espetacular, vindo diretamente do Senhor. Então Cristo nasceu puro, nasceu sem pecado. Então a ideia de que toda pessoa nasce com pecado não se aplica na pessoa de Cristo, porque Cristo não nasceu conforme nós nascemos, da junção de um homem e de uma mulher. Não foi isso que aconteceu conforme a palavra de Deus nos ensina. Maria foi coberta pelo Espírito Santo, o que significa essencialmente que foi um nascimento miraculoso, mas ele precisava nascer de uma mulher santa, de uma irmã, né? E etc, etc, na intenção, na finalidade dele encarnar, dele possuir essa natureza corpórea, essa natureza humana. Então, irmãos, a Bíblia mostra com muita clareza de que Jesus Cristo nasceu de uma mulher, assim como nós também nascemos de uma mulher. A diferença é que ele nasce
ele nasce de maneira diferenciada, porque não houve, portanto, essa cópula, essa junção entre um homem e uma mulher, mas houve uma ação divina e sobrenatural do Espírito Santo. Outro ponto essencial que comprova biblicamente sobre a natureza de Cristo, sobre que Cristo é um de nós, é, portanto, as suas limitações humanas. A Bíblia diz assim, abramos a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, verso 7. Aqui já mostra as fraquezas e limitações humanas que houve no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo número 2, verso de número 7. Quem encontrou para ler? E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Versículo agora 40 e depois o versículo 52. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Então você consegue ver nesses textos as limitações humanas, as fraquezas humanas. Diz o texto: e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Os irmãos sabem que manjedoura é o lugar onde se alimentavam os animais. Logo, como não houve espaço na estalagem, então o único sítio que tinha para colocar, houve limitações humanas, houve dificuldade de recursos para colocar o Senhor, o nosso Salvador, num sítio mais, talvez, nobre. Mas Cristo foi colocado numa manjedoura. Esse é Jesus Cristo mesmo, aquele que nós temos orado em nome de Jesus. É um relato bíblico extremamente claro. Todos nós cremos na infalibilidade e na suficiência da Escritura. Logo, para nós a Bíblia não tem erro, a Bíblia é inerrante. Toda afirmação bíblica é correta, é perfeita e sem erro. E está aqui, o nosso mestre crescia em sabedoria, assim como os demais seres humanos. Não somente isso, abramos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 19. João, capítulo 19, versículo de número 28. Quem encontrou para fazer a leitura? João 19, verso 28, também mostra uma fraqueza humana que o nosso mestre tinha naquele contexto, uma necessidade, uma limitação humana que o nosso mestre tinha nesse contexto. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Boas. João capítulo 4, verso 6. João 4, verso 6. É um texto muito conhecido por nós, porém nós não temos parado para refletir de que Cristo é um de nós. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então vejamos, irmão, o Senhor Jesus ficava cansado, assim como nós ficamos cansados. Ele sentia sede, assim como nós sentimos sede. O texto bíblico relata isso sobre Cristo. Essa é a humanidade do Senhor Jesus. Ele é um ser humano. E o ser humano constituído de sangue, músculos, tendões e osso, ele se cansa. Deus nos criou desta forma. E estamos a falar de um ser humano perfeito, como foram numa primeira instância Adão e Eva. Vejamos com clareza a afirmação do Senhor Jesus sobre ele mesmo. Ele sentou no seu que estava cansado. Possivelmente percorreram longos quilômetros. Uma viagem longínqua. E o mestre se cansou. Assim como nós também bem descansamos. No outro contexto particular, o mestre sentiu sede. E ele sentiu sede. Cristo é um ser humano. Logo, meus irmãos e irmãs, precisamos entender isso. Que Jesus Cristo não é um fantasma. Ele é um de nós. Porque, e vamos ver chegar posterior sobre essa questão, para que ele fosse apto para redimir os nossos pecados, era necessário que ele fosse um de nós, porém sem pecado. Então a Bíblia, amados irmãos, nos mostra com muita clareza de que o nosso mestre
passava por certos cansaços do ponto de vista físico e não só. Lemos as nossas Bíblias, Mateus capítulo 4, aí também tem uma afirmação sobre a realidade de Cristo. Mateus capítulo 4, verso 10 a 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos que o serviam. Amém. Vejamos, irmão, nesse texto também mostra que o mestre estava numa situação difícil, 40 dias de jejum, uma condição humana muito complexa, e ele estava com muita fome, era muito tempo sem se alimentar. E o Senhor nosso Deus mandou os anjos para que o servissem. Um dos textos muito melancólico, que revela com perfeição e tristeza, né, ao notarmos aquilo que foi o sofrimento do mestre, é quando ele é conduzido para o lugar da crucificação. Abramos em Lucas, vamos ver que naquele contexto o nosso mestre enfrentou um desafio muito, mas muito grande, meus irmãos. Lucas, capítulo número 23, versículo de número 26. Lucas 23, verso de número 26. Quem encontrou pode ler. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Amém. Então o Senhor Jesus nesse contexto estava muito cansado e já não conseguia carregar a cruz. Era necessário que alguém lhe auxiliasse, que alguém prestasse essa assistência ao mestre, porque ele já não tinha força, ele estava fatigado, ele estava ferido, ele estava profundamente desidratado. O sofrimento, o açoite, a tortura foi tão grande para com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o seu corpo, a sua pele, os seus ossos, a sua estrutura muscular já não conseguia, amados irmãos, suportar o peso daquela cruz terrível. Mas Simão Cireneu apareceu e ajudou o mestre a carregar, portanto, aquela estrutura extremamente pesada para a cruz. Não bastante a isso, mais adiante nós conseguimos notar que o mestre morreu naquela cruz. O mestre, portanto, após tanto sofrimento, tanta dor, tanto sangue derramado, a Bíblia mostra com muita profundidade, com muita clareza, de que Cristo Jesus morreu. Ele diz assim, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo, assim como o ser humano como morre. Os seus sinais vitais pararam de funcionar. O coração de Cristo já não batia. Cristo já não sentia nada, porque ele morreu. Cristo morreu mesmo de verdade, irmãos. Aqui não é uma questão tipo poética, ficcional, não. Cristo morreu, assim como você vê um morto na casa mortuária, assim como você vê um morto na estrada, sem nenhuma movimentação, ele fica inerte. O mestre aqui também morreu. Ele entregou o seu espírito ao Senhor. E outra prova de que Cristo é 100% homem é quando ele ressuscita. Ele ressuscitou fisicamente. E ele mostrou com muita clareza aos seus discípulos para que lhe pegassem, para que eles palpassem a Cristo e vissem que Cristo tinha um corpo físico, de que Cristo era um deles. Até Cristo comeu com os seus discípulos, para que eles tivessem certeza de que verdadeiramente o Cristo Jesus é alguém da mesma espécie, da mesma natureza humana que a nossa. Então, amados irmãos, nós conseguimos analisar, né, na Sagrada Escritura essas todas as verdades, que Jesus Cristo era um ser humano, Jesus Cristo tinha uma alma, e etc, etc. Então a Bíblia vai nos mostrando com muita clareza e com muita
sabedoria de que Cristo era um ser humano. Não bastante a isso, meus irmãos, as pessoas próximas de Jesus consideravam Jesus Cristo como um ser humano comum. Por exemplo, você vê lá no livro, portanto, de Mateus, ele diz assim: tendo Jesus concluído estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua cidade, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? Não está entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe veio tudo isto? E escandalizaram-se por causa dele. Não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. O pessoal que cresceu com Cristo, que era um vizinho de Cristo, eles viam Cristo como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, e tinha lá suas irmãs no seu bairro, na sua cidade, e etc, etc. Então eles ficaram escandalizados. Não é esse Cristo Jesus, né, o filho do carpinteiro, que nós talvez convivíamos com ele, que era nosso vizinho, e etc, etc. Mas fazia tantos sinais miraculosos, tanta coisa extraordinária, tanta coisa divina, que eles ficaram impressionados com aquilo que eles contemplavam. Então as pessoas ao redor, eles notavam de que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Que Jesus Cristo, ou seja, era homem, era um ser humano assim como nós, e etc, e etc. Outro ponto essencial, amados irmãos, trabalhamos aqui dentro da doutrina da natureza humana de Cristo, é a impecabilidade. Ou seja, o conceito da impecabilidade de Jesus é ensinado com frequência em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro, é muito preciso ao mostrar que Cristo Jesus, ainda que seja um ser humano como nós, porém ele é sem pecado. A palavra impecabilidade é que significa que não é possível que Cristo peque, para adiantar já esse conceito. Não é como, por exemplo, Ellen White e outros falsos profetas diziam, e etc., que Cristo, haveria uma e outra possibilidade de Cristo cometer um certo pecado. Aquilo que a Bíblia mostra é que não era possível Cristo pecar, porque Cristo é Deus. Como dissemos, Cristo, uma única pessoa e duas naturezas, divino e humano, 100% homem e 100% Deus. E essas naturezas estão unidas a uma unidade perfeita, plena, na pessoa de Cristo Jesus. Logo, Cristo não pode pecar. Se nós vemos, amados irmãos, não é preciso aqui abrir, é só não citar as tentações que o Cristo enfrentou lá no livro de Mateus 4 e Lucas. Você vejam o modo como Satanás tentou o mestre, numa condição muito complexa, extremamente complexa. Cristo estava muito faminto, com muita fome mesmo, e o diabo tentou a Cristo, dizendo a ele: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Irmãos, a fome de 40 dias é intensa. Cristo teve mesmo com fome. E Cristo tinha poder para transformar a pedra em pão. Mas naquele contexto particular, se Cristo não obedecesse aquilo que o Deus Pai orientou para que ele fizesse, ele cometeria pecado. Mas a Bíblia mostra com clareza que Cristo, mesmo passando por aquela situação difícil, não pecou. Como diz o apóstolo Pedro, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Hebreus também fala sobre essa questão. Então você nota, meus irmãos, que a Bíblia é muito enfática, tem textos direitos, texto preciso, de que Cristo Jesus é impecável, ele não comete pecado. E assim sucessivamente. E abramos as nossas Bíblias no livro de João capítulo 18, versículo de número 38. Quem encontrou para fazer sua leitura? João capítulo 18, verso 38. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Amém. Vejamos, irmão, tanta acusação contra Cristo, tanta acusação maligna, perversa contra o Senhor Jesus, mas Pilatos teve a humildade de reconhecer que não viu nenhum crime na pessoa de Cristo. Por outras palavras, não viu nenhum dolo, nenhum pecado na pessoa de Cristo. Ele reconheceu isso. E falou com muita seriedade aos judeus, ainda que ele agiu de modo covarde, de modo omisso, porque ele tinha o poder de fazer certas coisas lá. Mas ele disse: eu vou lavar as mãos, e o sangue dele vai cair sobre vocês. E os judeus receberam
essa palavra, e eles disseram que o sangue dele cai sobre nós, sobre nossos filhos. Mas ao menos esse homem não viu crime algum em Cristo. Procuraram pesquisar, mostrar certas provas contra Cristo. Que Cristo fez isso, fez aquilo. Ele diz que ele será rei dos judeus. Ele diz que vai fazer isso, aquilo. Tanta acusação contra Cristo, tanto falso testemunho contra o Senhor. Mas esse homem disse, não vejo crime nenhum nele. Porque em Cristo não há nenhum dolo, não há nenhum crime. Nunca cometeu nenhum erro. O texto doutrinal que nós vamos abrir para mostrar essa tese está aqui. Essa é uma proposição doutrinal, é uma proposição bíblica. Hebreus capítulo 4, ele mostra com muita clareza, o autor aos Hebreus, de que verdadeiramente Cristo, irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sem pecado, nunca cometeu pecado, ou seja, a impecabilidade de Cristo. Hebreus capítulo número 4, versículo de número 15, verso 14 a 15 é assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o texto que precisa ser decorado por todos nós. Sem pecado. Quem? Jesus Cristo. Vocês precisamos memorizar para mostrar que não existe juízo investigativo, não existe, portanto, uma natureza pecaminosa ou tendente ao pecado na pessoa de Cristo. Isso em Cristo não existe. Ele foi tentado, assim como os irmãos leram em Mateus capítulo 4, que Satanás tentou gravemente Cristo. Eu não sei se nós estivéssemos naquele contexto de tanta fome, tanta sede, num contexto de muita situação complexa, se nós também diríamos como mestre, dizer a Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Meus irmãos, a proposta que o diabo deu a Cristo foi muito grande. Quando ele leva Cristo no pináculo do templo, e a postura ele mostra toda a riqueza, toda a estrutura bela, todo o poder desta terra. E ele diz ao mestre, se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Por outras partes, se você fazer pacto comigo, eu vou te dar isso tudo. Era muito poder, para te dar toda a estrutura, tudo que você deseja nesse mundo, fama, dinheiro, poder militar, e etc, etc. Uma estrutura monumental, num contexto que o mestre não tinha praticamente nada. Ele estava numa pobreza extrema, no deserto. Necessidade de comida Cristo teve. Mas Cristo respondeu ao diabo, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Meus irmãos, a tentação de Cristo não é esse tipo de tentação nossa, desse tempo de pornografia, de fornicação. Não é isso. Aquela tentação muito forte. Extremamente forte. Um dos instintos mais primitivos do ser humano é o da fome, meus irmãos. O ser humano, quando está extremamente faminto, se comporta como animal. Quantas mulheres no tempo de fome em Israel comeram seus filhos? Para quem já leu a Bíblia completa sabe o que eu estou aqui a falar. 40 dias sem comer nada, ele teve fome. E o diabo apareceu com uma proposta grande de tentar naquilo que Cristo estava a precisar naquele momento que é de alimento. Mas, meus irmãos, o mestre não pecou. Mesmo sendo tentado de maneira terrível. Mas Cristo disse, Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Com grande fome e debilidade física, meus irmãos. Como já disseram que Cristo se cansava, Cristo tinha certas fraquezas físicas, tinha certa necessidade de se alimentar. Mas ele disse ao diabo, no ápice da fome, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Fazemos um paralelo com aquilo que Samuel disse. Mais vale obedecer do que sacrificar. Cristo obedeceu a ordem do Senhor. Irmão, quando você é tentado pela cobiça, quando você é tentado pela preguiça, aqui vou só dormir, não vou orar mais, não vou ler mais Bíblia. Meus irmãos, Cristo foi tentado por diversas circunstâncias humanas, teve certas fraquezas humanas, mas Cristo sabia quando é para orar, era mesmo para orar. O momento de orar era inegociável para Cristo.
Tanto que até os seus discípulos, naquela altura, eles já eram adultos. Mas naquele momento intenso, extremamente difícil do nosso mestre, os discípulos, amados irmãos, dormiram. E Cristo lhes acordou. E até ficou triste com eles. Se você não conseguiu vigiar comigo nesse que é 1 hora. Houve momentos que Cristo passava toda a noite em oração. Não que Cristo não tinha sono, sim senhora. Cristo tinha sono. Tanto que lá no barco, como os irmãos leram em Mateus, que ele estava dormindo. Quando veio aquela grande tempestade, Cristo estava dormindo. Mas o mestre sabia a hora de dormir, hora de orar, hora de servir, hora de fazer certas coisas. Cristo, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina a imitar a Cristo em toda a sua conduta, em toda a sua peregrinação. Então, outro ponto importante, meus irmãos, que nós precisamos trabalhar relativamente a esse mesmo texto sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quanto aquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre os elementos emocionais de Cristo. Abramos as nossas Bíblias. Aqui mesmo ainda em Hebreus capítulo número 5, verso 7. Diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Repito, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, da sua natureza física, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um ser humano, ele era também dotado, ele experimentou emoções humanas, tais como chorar. Ou seja, o Senhor Jesus experimentou emoções humanas, como por exemplo, admiração, né? Quando nós vamos ler depois desse texto lá, a fé do centurião, chorou de tristeza com a morte de Estevão. Evangelho segundo São João, não é preciso abrir, esse texto acho que é de cor, verso 11 a 35, Jesus chorou. Jesus tinha sentimento, meus irmãos. Jesus tinha emoção. Quando viu a morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia mostra que Jesus chorou. Jesus não tinha um coração duro, um coração insensível, um coração, portanto, com uma certa enfermidade da alma, que não sente dor, não sente tristeza, não. A Bíblia mostra que Jesus chorou. Ele viu a morte, a desgraça que o pecado trouxe na face da terra. E João é muito claro em registrar esta parte. Ele, como ficava muito próximo com o mestre, ele diz: Jesus chorou ao ver a morte do seu amigo Lázaro. Não bastante a isso, o Senhor Jesus também se admirava. É próprio de um ser humano comum se admirar por aquilo que é fantástico, por aquilo que é belo, por aquilo que é nobre, por aquilo que é digno de ser imitado, por aquilo que é virtuoso. E quando Cristo viu a fé do centurião, a humildade daquele homem, a Bíblia mostra que Cristo se admirou da sabedoria daquele varão. O que dizer, amados irmãos, da fé da mulher cananeia? A Bíblia também mostra que o mestre ficou espantado. Não é pecado ficar espantado, não é pecado admirar algo nobre. Não bastante a isso, Jesus Cristo, como um ser humano humilde e verdadeiro, ele teve a coragem de reconhecer as virtudes que há nos outros. Por exemplo, quando você lê a introdução de João, Cristo se dirige a Natanael. Ele elogiou algo que havia naquele homem. Eis aí Natanael, verdadeiro israelita, homem que não é dado ao dolo. Ele reconheceu. Não bastante a isso, o mestre também, meus irmãos,
ele enfrentou momentos de emoções, de sentimentos humanos, próprios dos seres humanos. Mateus capítulo número 8, Evangelho segundo São Mateus capítulo 8. Vejamos que Cristo é um ser humano assim como nós. Eu já disse com clareza bíblica, porém sem pecado. Mas a estrutura humana havia no nosso mestre. João 8, verso 10, ele diz assim. Quem tiver uma versão diferente da minha pode só ler. João 8, verso 10. Essa minha é João Ferreira da Almeida corrigida. Mateus 8. Mateus 8 ou 10. Amém, amém. Sim. Diz assim, Mateus 8, 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Verso 10. Amém. Amém diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Cristo ficou maravilhado, o sinônimo é admirado, espantado pela fé daquele varão. E tem outros textos que os irmãos, por exemplo, leem os evangelhos, vão conseguir identificar com muita clareza que o mestre apresentava esse tipo de característica, esse tipo de situação. O que dizer do grande episódio de Cristo no Getsemane, naquele momento de oração profunda, naquele momento de quebrantamento, naquele momento de buscar ao Senhor. Meus irmãos, Cristo orou a ponto de suar sangue. Era tão profunda a emoção, era tão profunda a entrega, como dizem alguns estudiosos da área da anatomia e fisiologia humana, que o ser humano só chega naquele nível dos poros derramarem sangue quando a profundidade é tão imensa, tão intensa, a ponto de chegar naquele nível. A Bíblia também registra essa parte, que comprova de que Cristo tinha sangue, de que Cristo era um ser humano, assim como nós. Não bastante a isso, e eu acho que esse texto de Hebreus também é digno de ser decorado por nós, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, a palavra clamor significa falar em voz alta, gritar, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Meus irmãos, Cristo chorou, Cristo clamou com súplica, com insistência diante de Deus. Cristo chorou na oração, Cristo se quebrantou na oração. O Senhor Jesus Cristo apresentou com muita clareza que ele tinha emoções humanas. Quando você, por exemplo, lê os Salmos tem muita tipologia lá que aponta na pessoa de Cristo. Vocês notarão também o salmista com as emoções sadias, com os sentimentos sãos, com as afeições sãs. Choro, alegria, tristeza, dor. Vejamos, amados irmãos, quando Cristo via a desgraça de alguém, a Bíblia diz que é movido de íntima compaixão, movido de íntima misericórdia. Esse é o nosso mestre que nós conhecemos. Ele sentia a dor do outro. Ele chorava, ele se entristecia. Ô geração incrédula e perversa, até quando terei que me suportar? Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. O mestre continuamente mostrava a sua tristeza, o seu choro. Ele é um ser humano. Tristezas puras, afeições puras, choros puros e orações puras. Ele não tinha um coração de pedra. E nem era tentado a isso, porque em Cristo havia a natureza de Cristo era perfeita. O choro de Cristo era santo. Por isso, irmãos, quando você vê os momentos de orações de Cristo, eram momentos de orações profundas, bíblica, vívida, etc, etc. Porque Cristo tinha pureza e perfeição em seu caráter. Então nós precisamos imitar a Cristo. Como é que estão as tuas emoções, os teus sentimentos? Irmão, lembrai-vos que Cristo não chorava à toa. Cristo não chorava porque o telefone perdeu. Não chorava porque lhe prometeu algo não lhe deu, porque reprovou nas coisas. Não era por motivos bobos. Era por questões sérias, irmão. Era pela perca do amigo querido. Era por uma situação espiritual intensa.
assim como lemos aqui no livro de Hebreus. Logo, ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O refúgio, a obediência do mestre estava nele continuamente. Como um filho, ele aprendeu a obediência, como diz o autor aos Hebreus. O nosso Senhor Jesus foi um filho muito obediente ao Pai. Então, falar, amados irmãos, da humanidade de Cristo, que ele era um de nós, ele é um de nós, é algo muito profundo e muito bíblico. O que dizer dos elementos morais de Cristo, que estaremos a trabalhar com mais profundidade e mais detalhes no próximo encontro. Do ponto de vista moral, do ponto de vista das qualidades de Cristo, irmão, sobre quem Cristo por excelência ou por antonomasia, a perfeição absoluta. E ele diz algo de si mesmo: eu sou manso e humilde. Irmãos, esses dois atributos, quando você lê os evangelhos, você nota isso. É uma nota que se repete em todos os evangelhos: manso e humilde de coração. Essas duas virtudes nós precisamos buscar. Jesus é manso e humilde. Ele disse isso sobre ele mesmo: eu sou manso e humilde. Os irmãos que não se lembram, depois só pesquisarem lá em casa, em Mateus capítulo 11, acredito que verso 28. Aprendei-vos de mim. Ele aí chama a todos nós, seus seguidores, de que ele era manso e humilde de coração. A mansidão está intrinsecamente ligado com a ideia bíblica de evitar confusão e contenda a todo custo. Cristo era do lado da paz, do lado da unidade, porém nunca coabitou, nunca concordou com o pecado ou com a rebelião. Cristo não é inimigo da rebelião, não é amigo da rebelião, não é amigo do pecado. Mas ele é manso e humilde. Não era homem de se meter em brigas, em contenda. Mesmo quando veio lhe buscar para lhe prender, Cristo mostrou muita mansidão. O juízo de Cristo, todo e qualquer leitor, amante da boa literatura, adestrado na arte, e etc., ele lê aquela narrativa, fica impressionado. Estão a lhe acusar, estão a lhe bater, mas ele está calado. E até as pessoas não falam nada. Que sabedoria é essa? Aquilo é mansidão. A mansidão de Cristo diante do tribunal romano, judeu, é impressionante, irmãos. Muito impressionante. Nós lá não sei se conseguiríamos segurar as emoções. Tantas acusações falsas, tantas chapadas, algo que tu não fizeste nada. Tanta injúria, tanta coisa vindo contra ti. Mas Cristo mantinha um silêncio brutal diante do caos, diante das grandes perseguições que os seus inimigos intentaram contra ele. Como diziam os grandes sábios, de que a pessoa de Cristo é incomparável. Não há ninguém igual a Cristo. Ele é simplesmente o outro. Irmãos, são vários textos, vários capítulos que nós poderemos aqui abrir, mas a minha intenção hoje aqui é simplesmente ser introdutório, trabalhar esses elementos muito básicos sobre a humanidade do Mestre. E a posterior teremos apresentar alguns elementos um pouco mais espinhosos sobre esse mesmo ensino. Mas só que aqui nós já conseguimos entender que é algo maravilhoso, é algo profundo, é algo que nós precisamos estudar com muita profundidade e com muita fé bíblica. Lembrar os irmãos que dentro da academia, um dos ensinos que mais foi atacado ao decorrer de praticamente esses 2000 anos de história é o ensino relativo à cristologia. Foi muito atacado esse ensino. Os liberais fazendo tudo por tudo para destruir a doutrina bíblica sobre Cristo, mas graças a Deus não conseguiram. Os grandes muçulmanos lutaram intensamente para destruir a doutrina bíblica da filiação de Cristo, também não conseguiram. Eles não conseguem acreditar, para eles é uma heresia grave, é blasfêmia dizer que Cristo é filho de Deus. E dizer que Cristo é Deus vai piorar a situação. Outros grandes hereges também procuraram negar outrora de que Jesus Cristo não era um ser humano, de que Jesus Cristo era um espírito. Os gnósticos, os docetistas, mas também não conseguiram.
Satanás fez tudo por tudo para queimarem a Bíblia nos anos passados, mas também não conseguiu. Tanto que até o catolicismo romano se submeteu ao concílio de Nicéia ao concílio de Calcedônia. A cristologia bíblica e a cristologia romana não há muita diferença. Porque depois de um tempo, eles também tinham mesmo que admitir que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Cristo é Deus, homem, o único mediador. Lembrai-vos, irmão, porque tirando Cristo da equação não há cristianismo. É aí onde Satanás vai atacar. É aí onde o diabo vai fazer com que o povo não tenha interesse de aprender, de ler a Bíblia com cuidado, de memorizar os versículos. Perdão. De conhecerem com profundidade bíblica e clareza teológica quem é esse Cristo, afinal de contas. Quem é ele que até o mar e o vento lhe obedecem? E outros disseram, nunca ninguém falou como ele. Né? Aquele contexto muito épico em que os polícias lhe mandaram para ir prender Cristo. E eles chegaram lá com toda a força de prender Cristo. E eles ouviram uma parte do discurso de Cristo. Acho que eles ficaram extremamente tocados por aquela pregação. E eles ficaram a ouvir. E depois os senhores lhe perguntaram, então onde que nós lhes mandamos para lhe prender? E eles olharam com aquele susto, nunca ninguém falou como ele. Lembrai-vos que o judeu não é ignorante. O judeu leu os profetas, ouviu sobre Moisés, ouviram sobre os grandes escribas e entre outros. Mas a menos os policiais, que já eram um pouco mais velhos, eles são desde que nasceram até hoje, nunca ninguém falou como ele. Isso é verdade, irmãos. É incomparável em cima de Cristo. Ele é o mestre por excelência. Ou seja, Cristo é essencialmente um mestre. Nem alguém tipo que aprendeu a ser mestre. Ele é mestre por excelência e etc, etc. Outro elemento que você nota, por exemplo, por parte da multidão, quando ele ouviu os ensinos de Cristo, a Bíblia diz que a multidão se admirou dos ensinamentos de Cristo, porque ele não falava como os escribas e fariseus, mas ele falava com autoridade, e etc, etc. Há muita coisa profunda, tremenda sobre Jesus, irmãos. E nós precisamos conhecer mais ao Mestre, conhecer mais sobre esse Cristo, amar a Cristo. Eu acho que quanto mais nós conhecermos sobre Ele, mais nós havemos de amá-lo, como dizia Agostinho de Hipona, que o homem não ama algo que ele não conhece. Então, quem ama mais a Cristo, você precisa conhecer mais a Cristo. Você precisa estudar mais sobre Cristo. Quem é Jesus? Qual é o nome dele? Quais são os seus atributos? Quais são os seus ofícios? Como é que é o seu caráter? E etc, etc. Irmão, lembrai-vos que Cristo Jesus, que nós estamos a ensinar nesse exato momento sobre Ele, Ele está no nosso meio. Ele anda no meio da sua igreja. Lembramos também que Cristo Jesus está sentado à destra do Deus Pai. Ele já morreu e já ressuscitou e Ele vive eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Príncipe dos Príncipes, o Rei dos Reis. Aquele que certamente há de julgar os vivos e os mortos. Aquele que cedo virá para buscar a sua igreja. E eu não sei se você está preparado, porque esse Cristo que nós estamos aqui a falar hoje, Ele ressuscitou dentre os mortos. O seu corpo foi glorificado, exaltado na mais alta altura. E foi-lhe dado todo o poder e autoridade, tanto para com as coisas do céu, como para com as coisas da terra. E Ele diz que assim como vocês lhe viram aí, esse Cristo você lhe verá voltar da mesma forma. E Ele virá, meus irmãos. E foi Ele que disse isso. Eu vou, mas eu virei para vos buscar. Eu não vos deixarei órfãos. Ele também disse, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Lembrai-vos que Cristo deve ser conhecido por nós. Não simplesmente conhecido, mas querido de coração. Você precisa aqui em Cristo de verdade. Para você que já crê, você precisa reafirmar a tua fé na pessoa de Cristo. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Cristo que a Bíblia me revela. Com a alma, com o corpo, com o espírito, com o intelecto, com tudo que você pode crer. Nós precisamos depositar toda a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, à luz da Bíblia, à luz daquilo que é a moral, daquilo que é a razão, que é a lógica, e etc, etc, acima de tudo, à luz daquilo que Deus fala, não há salvação fora de Cristo. Ninguém pode ser salvo se não crer, se não depositar a sua fé, a sua confiança na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos irmãos, parentes que não conhecem esse Jesus. Conhecem um tipo de Jesus deturpado, ensinado por essas falsas religiões.
ou denominações, mas não conhecem o Cristo bíblico. Qual é o nosso trabalho? Apresentar o Evangelho. O Evangelho é o quê? O Evangelho é Jesus Cristo e a sua obra. E se nós ficar calados, amados irmãos, muitas almas vão se perder. E até na igreja, vamos ter um irmão que você lhe faz algumas perguntas muito básicas sobre cristologia, não vai conseguir responder. Se ele perguntar quais são os 3 ofícios de Cristo, vai responder, vamos perguntar bases bíblicas. Não sei, isso é grave. Isso é grave, irmãos. Não podemos ficar sem bases bíblicas só quando o assunto é o centro da fé cristã, Jesus. Se Cristo é o centro, nós temos que conhecer profundamente esse Jesus a quem nós adoramos. E etc, etc. Então, se o Senhor permitir, teremos a dar as bases, a introdução desse ensino, para que os irmãos em casa, com os textos que nós vamos dando, os esboços, os alicerces, todos nós venhamos a nos aprofundar dia após dia em conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Senhor. Porque o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. E Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor até a alva. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém, santos? Estamos em oração. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dares a graça. Estamos aqui em mais um dia. O Senhor nos ilumina diariamente, ó Pai. O Senhor nos ensina diariamente, ó meu Deus, a conhecermos o Teu Filho. Temos a mente iluminada, esclarecida pela Tua Palavra Santa, no conhecimento de Cristo e da Sua obra. Tem piedade de nós, ó Pai, por favor, Senhor.